Hein? As janelas do meu apartamento estão todas abertas. Estão? É bom que vai fluidificar, né? Bom, gente, dando sequência a esse roteiro 4, o Homem da Mão Mirrada, ó, nome bonito, né? Então, a gente está seguindo aí esse estudo. Agora chegou com vontade, achou? Não dá para ouvir nada, né? Chegou com vontade, viu? Vem mais para cá, Moisés, fica aqui no meio, por causa da chuva aí esse barulho vai... O barulho da chuva, coisa boa, natureza mandando seus recados. Então, a gente está dando sequência a esse estudo aí, estamos no módulo 4, aprendendo com as curas. E o episódio que hoje a gente vai estudar é o Homem da Mão Mirrada. O objetivo é explicar a cura desse homem, que tinha aquela mão atrofiada, né? De acordo com as ideias espíritas. Então, a cura do homem com a mão mirrada é considerada em diferentes interpretações religiosas como um milagre, né? E a gente vai ver aqui nesse nosso estudo essa concepção da palavra milagre, né? Então, milagre é tudo aquilo que a gente não consegue explicar, né? É tudo aquilo que a gente não consegue uma explicação lógica, plausível, conforme uma determinada lógica, digamos assim. Aquilo que foge à lógica é tido como milagre, porque o homem não consegue explicar, não consegue entender. Então, muitas das coisas e das revelações das religiões foram construídas e cresceram em cima de algum fato miraculoso, né? Uma determinada pessoa foi curada e quem curou foi um padre não sei de onde. Aí naquela região, naquela comunidade, se criava uma igreja porque aquele padre tinha feito um milagre. Então, assim foi a proliferação de muitas das coisas que sai se criando esses nomes, né? Essa simbologia em cima de milagre. Então, Jesus curar um homem com a mão atrofiada dentro de uma sinagoga, que a gente vai ver aqui também, era considerado pela teologia da época um milagre, né? Porém, o Espiritismo interpreta de forma diferente, entendendo que o fato foi aceito como milagroso porque era algo excepcional, incomum. Então, essa visão nossa espírita, ela trata essa questão do milagre de uma forma diferente. A gente até entende que ele era tratado por milagre, por isso que a gente está dizendo, porque era algo fora do comum, fora do normal, né? Então, a doutrina espírita, que vem a ser a revelação, a manifestação da voz dos homens que já viveram na Terra, explica determinadas leis que, a partir do momento que a gente começa a entender e que a ciência humana ratifica, aquilo deixa de ser milagre, porque torna-se um fato comum. Se eu falasse há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, se eu chegasse para uma pessoa e dissesse que eu pegava um equipamentozinho e falava com uma pessoa no Japão, mostrando a imagem dela e ela vendo minha imagem, e a gente fazendo uma ligação de FaceTime, de uma videoconferência, há 40 anos atrás, se a gente fizesse isso, a gente ia dizer que era um negócio que eu não acredito nisso, não. Era miraculoso, né? Era coisa do Jetson, né? Daquele desenho animado que passava, né? Então, a partir do momento que a humanidade interpreta, entende que por trás daquilo ali existem leis, existe tecnologia, existe inovação, e que é permitido fazer isso, deixa de ser milagre. Hoje, você já não concebe uma pessoa não falar no celular. Na nossa infância, não era bem assim, né? A gente mal tinha o telefone fixo, né? Então, a gente era feliz e não sabia, né? Porque o telefone tocava, deixava recado, e a gente, depois do outro dia, que ia responder. Hoje em dia não tem escapatória, né? Hoje em dia, aonde você estiver, você é achado, digamos assim. Não faz muito tempo, né, que não tinha existir, quando nós tínhamos conjunto de som, e nós falávamos que vai existir um negócio novo, inventando, que nós vamos colocar o disco e vamos ver a imagem. Isso. Na hora
Olha só, eu tive 14 para 15 anos. É o tal do DVD, né? O tal do CD. Eu tinha uma moça que trabalhava na nossa casa, que ela era do interior, e pessoa que viveu a vida toda no sítio, digamos assim, como se dizia antigamente, e que veio para a cidade quando foi trabalhar lá na casa da minha mãe, dos meus pais. Então, toda noite, na hora do Jornal Nacional, que tinha o Jornal Nacional, que era Sérgio Chapelin, era Cid Moreira, né? Eram os apresentadores do Jornal Nacional. A gente observava que um pouco antes do Jornal Nacional ela ia tomar banho, se arrumar, se perfumava e ficava na sala toda arrumada. Aí a gente, o nome dela era Dora. Aí eu fazia, Dora, por que tu tá toda arrumada? Afinal, o homem tá todo bonito aí, todo elegante. Eu vou ficar aqui desarrumada, com cheiro de cebola, vou nada. Eu vou ficar arrumada. Porque na cabeça dela, o cara na televisão estava vendo ela, né? Ela é engraçada, ela tinha aquela tirada, por exemplo, a gente entrava naquelas portas automáticas e ela ficava procurando quem é que estava abrindo a porta, quem é que estava deixando de abrir. Ou seja, situações que são fruto de inovação, as pessoas começam. Tinha um trabalhador, um pescador, numa praia que eu frequentava quando era jovem, em São José da Coroa Grande, que ele disse que quando era menino ele acordava 4 horas da manhã para ir ver quem botava sal no mar. Era. Porque diziam a ele que todo dia vinha um homem de cabeça branca botar sal no mar, e ele ficava acordado esperando. Ou seja, a pessoa cresce com essas crendices, com essas crenças, porque você acaba sem saber de onde vêm essas leis naturais, digamos assim. Errou a mão. Aí você descobre os mecanismos da lei. Aí a gente está vivendo, por exemplo, uma fase aqui em Pernambuco, aqui em Recife, Jaboatão, Olinda, os ataques de tubarão. Se a gente for observar o que está por trás dos ataques de tubarão, é um desequilíbrio. De alguma forma, o nosso sistema é feito. O sistema endócrino, o sistema nervoso, o sistema imunológico. A gente é para viver em equilíbrio. Em algum momento da nossa vida, surge o desequilíbrio. Aí vem a labirintite, vem a diverticulite, vem tudo que termina com ite. Né? Tudo que termina com ite é fruto de um desequilíbrio. O organismo vive em desequilíbrio. É para viver em equilíbrio. Se você contraria alguma lei natural do equilíbrio sistêmico, você entra em desequilíbrio. E assim é do micro ao macro. Os planetas vivem em equilíbrio, o universo vive em equilíbrio. Então, nosso amigo Moisés aí sabe das leis da matemática, da física, que mantém o sistema em equilíbrio. Então, o corpo tem que manter uma certa distância, porque ele gera sua energia, ele gera sua força gravitacional, um núcleo atrai o outro, a rotatividade, a força centrípeta, a força centrífuga, ou seja, são mecanismos que a ciência humana já consegue contemplar, estudar e aprender, para que se viva em equilíbrio. Então, do macrosistema do universo ao microsistema molecular do infinitesimal, vive em equilíbrio. Toda vez que você encontra um desequilíbrio, você entra num determinado colapso, numa determinada crise. E tudo que rege isso são leis, a maioria delas hoje já conhecidas pela ciência e algumas delas desconhecidas. Então, por exemplo, quando a gente não conhece uma determinada lei desse tipo, torna-se milagre. O fato extraordinário é o que está fora do alcance das leis naturais. Então, para os antigos, se a gente for estudar a Gênese, o começo do livro A Gênese, um dos primeiros capítulos são dos sistemas. Então, ele fala dos sistemas do equilíbrio do universo. Então, tem teorias que diziam que a Terra era sustentada por 4 grandes, nas pontas, por 4 grandes animais voadores, em cima, montados neles uns elefantes, que era quem sustentava a Terra.
Por quê? Porque naquela época as pessoas só conheciam animal forte e o elefante. Animal que voa, um grande animal que voava. Então, era o que as pessoas conheciam. A gente falar de um sistema, de um universo, de planetas, gira em torno do Sol, que está dentro de uma galáxia. Naquela época não dava. Galileu Galilei ia ser queimado numa fogueira porque contrariou o que se dizia, o que se pensava na época. Porque o que se dizia, o que se pensava na época é que a Terra era o centro do universo. Aí Galileu disse, não, a Terra não é o centro do universo, não. A Terra é que gira em torno do Sol, não é o Sol que gira em torno da Terra. Qual era o instrumento que você tinha naquela época para estar aferindo essas coisas? Você não tinha esse instrumento, né? Uma viagem intergaláctica. A gente não fez ainda, a gente só vê no cinema. Uma viagem intergaláctica a gente só consegue ver no cinema. A gente não saiu ainda da nossa galáxia. A gente mal conseguiu sair do nosso sistema solar, do ponto de vista de uma nave que está no espaço, digamos assim, né? A foto que a gente tem do nosso sistema solar, ela é de 1999. Se eu não me engano, foi uma nave chamada Voyager 2, que foi quem tirou a foto, uma selfie, do lado de fora, saiu da beira do nosso sistema solar e de lá tirou uma selfie e viu o sistema solar. Tudo bem que hoje, com o telescópio Hubble, ele viaja, ele capta imagem, né? Oi. Colocava toda a tecnologia da Terra daquela época, uma civilização posterior pegar encontrar. Só que teve alguns críticos que não achavam uma boa ideia, não. Porque se pegar uma coisa com tanto tempo, alguns pessoal muito inferior, invadir. Ele deu essa explicação, que eu até interessante. A gente tem. Porque ele pensa que. Eu conheço um exemplo, como eu estava debatendo. Porque com toda a tecnologia da Terra, não disse que. CDzinho, alguma coisa? Queria entender isso aí, o que você quer dizer sobre isso? Não, porque na verdade é o seguinte, a gente, do ponto de vista espírita, a gente começa a entender, interpretar que quem pode mais é que então, uma civilização que possa descobrir o caminho da Terra é uma civilização superior. Uma civilização inferior à Terra, ela não virá na Terra, porque ela não tem tecnologia para viajar até a Terra. Quem viajará até a Terra são civilizações superiores. Então, se elas são superiores, elas já têm outros valores. Então, os valores que elas já têm não passam por uma invasão, não passam por roubar uma tecnologia que, por certo, eles já dominaram. Então, tudo bem. A gente, por exemplo, construiu um prédio no Recife Antigo, que é onde eu trabalho. Eu sou da área de tecnologia. Então, lá a gente colocou uma urna do tempo, que era para se um dia o prédio caísse, o mundo se acabasse, ia se encontrar uma cápsula com a Bíblia, livros, pendrive, não sei o quê. Isso faz parte do imaginário humano, né? Porque quando a gente lê as obras de André Luiz, que são as obras no mundo espiritual, os data centers, digamos assim, que existem no mundo espiritual, são de uma tecnologia que a gente está muito distante ainda de aprender, porque a gente é a cópia do mundo de lá. É a discussão de Galileu Galilei, né? A humanidade naquela época achava que a Terra era o centro do universo. Galileu Galilei dizia, não é o centro do universo, não. Por que Galileu Galilei tinha essa impressão? Porque provavelmente Galileu Galilei tinha uma evolução de ter vindo, talvez, de outros orbes. E dizer, não é por aqui, não. A gente já viveu em... Então, ele já trazia essa como missionário para ajudar uma civilização a se desenvolver, né? Então, tudo aquilo que foge à realidade do homem é milagre, né? Então, o contexto que a gente está colocando aqui é para dizer que não há milagres. O que há é desconhecimento de determinadas leis naturais. Então, essa introdução é o que ele diz aqui. Por ignorar o caráter das manifestações espirituais, a teologia acredita que a cura operada por Jesus derroga as leis da natureza, daí ser vista como milagre. Por não conhecer a capacidade moral e fluídica do Espírito de Jesus, à época se dizia que Jesus operava milagres, que até hoje ainda tem gente que acredita que é milagre.
porque ele não consegue explicar. Para nós espíritas, se trata de um espírito superior que conhecia, que dominava as leis naturais. Então, por ele conhecer e dominar as leis naturais, ele operava. Essa é que é a história. Então, não é uma... Agora, vai Edmundo fazer o que ele fazia? Jamais. Se Edmundo fizer, é milagre. Porque eu não domino. Jesus domina, porque Jesus é o governador do planeta Terra. Ele conhecia todo aquele mecanismo, né? Conhece. É engraçado que nós repetimos que todos os maiores cientistas, inventores, em algum momento, ou dormiam, depois acordavam. Leonardo da Vinci sumiu 2 anos para escrever com aquela engenharia toda. Nikola Tesla nunca escreveu nada, disse que ele dormia e acordava. Acordava com toda com a inspiração, né? Com aquela inspiração, ele sabia tudo na cabeça que passava. É interessante. Por exemplo, a gente aqui toma passe, não toma? A gente termina uma reunião, vamos tomar um passe. Não acontece? Vocês já tomaram um passe? Sim. Em algumas ocasiões, você pode estar com uma dor, pode estar com um incômodo, pode estar com isso, pode estar com aquilo, e quando termina o passe, você se sente melhor. A gente se acostumou com esse tratamento de tomar um passe, melhorar. E isso gerou um automatismo. A gente não se pergunta por quê, não se pergunta como foi. Nós somos uma geração, que eu costumo dizer, de chicóis, né? Eu não sei como é que foi, eu só sei que foi assim. Então, a nossa vida, muitas das nossas coisas da nossa vida é assim. Eu tomei um passe, melhorei. Eu estava com dor de cabeça, eu estava depois de uma reunião mediúnica, eu estava com uma influência, eu estava com falta de ar, eu estava com dor no corpo. E quando terminou, eu tomei um passe e melhorei. Ou seja, para você, o que é que ele melhorou? Não, foi um passe. O passe ele melhorou. Num determinado grau de percepção, de entendimento, essa informação é suficiente. Eu tomei um passe e melhorei. Para a ciência, isso não é suficiente. A ciência quer saber o que é um passe. O que é que o passe provocou? Qual foi a reação orgânica que aquele passe provocou em mim para que eu tenha tido uma melhora? Porque pode ter sido, por exemplo, você vai no médico, que você foi em Maceió, e ele já teve uma abordagem diferente. Você tem estado com problemas? Você tem tido dificuldades? Ou seja, ele já entrou por um viés emocional e espiritual. Diferente de uma abordagem clássica e tradicional da ciência médica, que ela tira uma fotografia, onde aquela fotografia diz as suas taxas, os seus exames, o que está acontecendo com você naquele momento que ele enxergou. Oi? Nada. Bom dia. Relacionado aos chakras. E foi descoberto, inclusive, cientificamente investigado, até porque o Ricard Sul utilizou essas técnicas durante a guerra. Pessoas que foram mutiladas, eles não tinham medicação para dor. Pessoas que foram mutiladas, tem relatos, vários relatos, pessoas que foram sem dor. Da mesma forma como hoje em dia foi muito bem estudado, e existe a questão da matéria. Tanto é que hoje a ciência recebendo a situação que nós somos seres magnéticos, nós transmitimos energia, né? Essa sinergia. E assim, com relação a essa questão do milagre, né? Mas todas as passagens que Jesus fez o milagre, ele nunca dizia que ele fez o milagre, mas ele dizia sempre que era a tua fé salvou. Ou seja, era sempre ele dizendo que era algo que começava por dentro. Isso. Né? Então, isso. Assim, eu acho bem interessante essa questão do magnetismo mesmo. Maravilha. Como é teu nome? Natália. Natália, bem-vinda. Muito obrigado pela sua participação. Acho que você pode ajudar bastante a gente, porque
O Reiki, você como estudiosa, um especialista nisso, a gente estuda aqui, Natália, que a doutrina espírita ela não cria em si revelações particulares. Na verdade, ela revela leis que muitas doutrinas, filosofias, escolas também chegarão às mesmas evidências e conclusões, porque tudo está na natureza. E um povo, como o oriental, chama reiki, o outro chama passe, o outro chama fluidoterapia, o outro chama não sei o quê. Cada um vai falando a sua linguagem pelo seu tempo, pela sua convicção, e a gente chega no mesmo lugar, entendeu? Isso. Então é isso. Então é por aí, é por aí. Então, Natália, na doutrina espírita, a gente entende que nós somos várias camadas. A gente diz brincando aqui, para quem já esteve aqui outras vezes, que nós somos uma cebola. Nós somos uma cebola, onde o corpo físico é a última expressão. Pronto. A primeira coisa que a gente aprende é, por exemplo, que nós temos 7 corpos. São 7 corpos físicos. Tem o corpo físico, corpo pregado, que é depois vem a primeira camada espírita, que a gente chama de perispírito. Eu venho estudando um pouco de tudo e venho observando algumas coisas que realmente são muito importantes e se casam. E daqui a pouco, Natália, a gente vai descobrir que não só são 7, são mais. Aí a gente vai... Mas eu estou dizendo, daqui a pouco a gente vai descobrir que são. Mas como o 7 é o número mágico de tudo, é o 7, de repente é o da Cabala. Então, no Velho Testamento está cheio de informações do número 7. Então, o 7 é o número perfeito. Então, 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais e por aí vai. A pessoa que utiliza a energia do universo para energizar os chakras. As pessoas comumente só percebem os chakras da linha do tronco. Os 7, né? Contudo, existem chakras inclusive. Tem mais de 300, né? Exatamente. São mais de 300 pontos de força no organismo, os meridianos é que ligam. Agora, a gente vai estudando isso na doutrina espírita e os conceitos vão convergindo, né? Então, todos nós diremos a mesma coisa, porque os espíritos nos revelaram determinadas ciências que a gente aprende. Então, não há uma verdade exclusiva, sectarista. Há uma verdade, e essa verdade liberta. E Jesus dominava todas essas verdades. Porque quando eu, por exemplo, sou um grande admirador do Senhor Jesus, e você imagine que um espírito há 4,6 bilhões de anos, Moisés e Natália, eu repito muito isso aqui, mas a gente está conversando a primeira vez, você imagina o que é um espírito puro há 4,6 bilhões de anos. Eu não estou falando de 4,6 anos, nem 4,6 mil anos. Eu estou falando de 4,6 bilhões, professor Moisés. Bilhões são 9 zeros. 9 zeros. Bilhões são 9 zeros. Então, faz 4,6 bilhões de anos que Jesus toma conta dessa embarcação. Então, essas leis naturais que ele revelou pouco a pouco, de acordo com a nossa capacidade. Por exemplo, hoje a gente ainda precisa de passe, precisa de reiki, precisa que explique-se o que é isso. Mas em civilizações mais adiantadas, a gente pode chegar para uma pessoa, olhar para ela assim, e estou transmitindo energia minha, captando energias que está em toda parte, porque aí começam a ter porções de explicações que atendem um determinado momento. Por exemplo, a gente passou a nossa civilização religiosa por muitos milênios achando que Jesus, Deus e o Espírito Santo era a mesma coisa. O conceito do Deus Trino. A gente passou muitos milênios, séculos, entendendo e interpretando desse jeito. Tanto é que a gente ainda reza, Deus, Jesus, meu Pai. A gente ainda reza dessa forma. Mas a gente está perdoado. Porque de Moisés para cá são 3.300 anos.
De Jesus para cá são 2.000 anos. Da doutrina dos espíritos para cá, só são 160 e alguma coisa, 165 anos, né? Diz. A questão do oratório vem em conjunto com cirurgias. Foi aceito pelo mulher dos messiânicos, que nada mais é que São Paulo. O rei que ele traz uma estrutura maravilhosa, né? Então, sempre dizia um grande mestre do Vinícius, quando ensinamos Vinícius, nós somos todos energia. Nós estamos numa sopa de energia. É aquilo que você disse. Vinícius, eu estou sentado aqui, mas eu estou sintonizando com todos vocês que estão aí na mesa. Exato. É algo interessante e eu penso assim sempre, que possamos usar todo o trabalho do reiki com o conhecimento da doutrina espírita, ou seja, com o conhecimento da divindade. O resto... Na verdade, Vinícius, é perfeito você está colocando, mas na verdade o conceito é o seguinte: existem leis naturais. Sim, isso mesmo. Leis naturais são as que estão na natureza. As seitas, as escolas religiosas, as escolas filosóficas, reveladas pelo mestre A, B, C, D, no tempo, no espaço, na cultura, são revelações específicas para aquele momento, para aquele tempo, para aquele povo. Mas todos bebem da mesma fonte. É o amor, é Deus interpretado e implantado na Terra por Jesus. Então, por exemplo, eu sou da área de sistema. Então, quando a gente quer implantar um sistema, a gente pega um analista e vai implantar o mesmo sistema na empresa de Vera, na empresa de Vinícius, na empresa de Amaro, na empresa de Moisés, de Natália e de Vera. A gente vai implantar o mesmo sistema. Mas em cada empresa que eu vou implantar o sistema, ela vai ter uma cultura diferente. Então, apesar do sistema ser o mesmo, na empresa de Vinícius ele vai funcionar de uma forma, na empresa de Amaro ele vai funcionar de outra. E aí são sotaques, tempos, culturas, situações. E aí tem a religião A, B, C, D. Aí você depois fica discutindo: meu sistema é melhor do que o seu. Papai, o sistema é o mesmo. Não, mas o meu é melhor, porque o meu tem uma perna aqui, tem um relatório que é diferente do seu. Tá bom, meu irmão. Tá tudo certo. O sistema é o mesmo. Então, o sistema é um só, é o amor de Deus. E o grande analista chama-se Jesus. Ele foi o implantador disso. Mas ele usou Buda, ele usou Lao Tse, ele usou, Maomé, ele usou Paulo, ele usou Moisés, ele usou vários missionários que vieram num determinado tempo, numa determinada cultura, explicar uma determinada lei. Há 160 e poucos anos atrás, 150 e poucos anos atrás, ele mandou Kardec para trazer a revelação, não mais de Kardec, mas dos espíritos, para explicar essa lei que paira acima de tudo. Então, é por isso que a gente coloca, e a doutrina espírita nos revela, de que a doutrina espírita não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões, porque todos terão a mesma crença. Então, o que Natália está trazendo para a gente é a mesma crença do que a gente está estudando na doutrina espírita. Ela apenas coloca com uma simbologia diferente, com uma nomenclatura diferente. Mas é como os espíritos dizem, são palavras. Você chame como você quiser chamar, mas a essência é a mesma. São os sistemas que a gente está implantando nas empresas diferentes. São culturas. Você chame como você quiser chamar. Mas, no fundo, o sistema vai rodar e todo mundo vai ter o seu resultado na ponta. Acabou. Entendeu? Então, a conversa é muito simples. Agora, a gente... querida, obrigado, viu? Essa linguagem da caridade, de olhar a dor do outro, né? A gente vai descobrindo, né? Obrigado. É a linguagem da caridade, né? Eu tive sede e me deste de beber, né? Fome eu não tive, não, que eu já estou meio abastecido, né? Mas tudo bem. Eu participei de um estudo na Casa Espírita, achei muito interessante, que falava sobre 16 funções do perispírito. Aí
Aí Vera, aí vai um que vai dizer, não são 16, são 18. Aí o outro fala, não, são 14. Aí começa a discutir o filigrana. Por exemplo, é o que eu estava discutindo um dia desse. O católico chama de ressurreição. Daqui a pouco a gente vai comemorar a Páscoa. O que é a Páscoa para o católico? É que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. A mensagem fundamental é que não há morte. Ponto. Jesus ressuscitou. Passagem do Pessar. Aí é do passado mais, atravessar o Mar Vermelho, aquela coisa toda. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: a mensagem cristã, católica cristã da Páscoa é de que não há morte. Ponto. Eu não vou discutir se o corpo de Jesus ressuscitou ou se era um corpo espiritual. Isso a gente discute depois. Mas a gente tem muito mais convergências do que divergências. Então vamos focar nas convergências. A gente tem mais alguns milhares de anos para discutir isso. É o que eu estava discutindo aqui um dia desse. Quando a gente chega numa reunião mediúnica, a gente já começa a ter uma certa massa crítica de espíritos desencarnados sendo recebidos por espíritos desencarnados das suas mesmas religiões. Por exemplo, ontem eu estava numa reunião mediúnica e um espírito romano de uma determinada legião foi recebido por um general romano, que provavelmente ele já estava reencarnado, já tinha vivenciado outras experiências, que eu estou falando de Roma antiga, 2000 anos atrás. Provavelmente esse espírito que o recebeu num formato perispiritual de um general, ele já teve outras existências, vivências. Mas para aquele irmão que estava cristalizado no tempo, naquela passagem de um legionário, ele precisou aparecer como seu general, para que ele respeitasse. Assim são católicos, protestantes, budistas. A gente recebe nas nossas reuniões mediúnicas espíritos do outro lado do mundo, muçulmanos, judeus, árabes, que chegam aqui. Eu não vou chegar na parte espiritual, eu vou encontrar aqui um espírita. O cara vai olhar assim, espírita? E o que é espírita? Ele não vai se sentir à vontade. Então ele é recebido por um padre, por uma freira, por um mulá, por um pastor, que são figuras simpáticas ao seu psiquismo, à sua cultura, ao sistema que ele implantou na sua empresa. Esses espíritos, que não eram espíritas, estão no mundo espiritual, atuando no mundo espiritual. Esses espíritos reencarnarão. E esses princípios das leis naturais, da existência da alma, da pluralidade das existências, da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos habitados e da existência de Deus, que são os pilares da doutrina espírita, estarão sedimentados nas suas culturas. E quando eles reencarnarem na empresa A, na empresa B, na empresa C, na empresa D, eles trarão esses conceitos. Então, são ciclos de conhecimento que se expandem. E teremos uma crença comum. Quando vai ser isso? Vai ser aqui 5 anos, 10 anos? Não, vai daqui a alguns séculos. Serão necessários para que essa informação flua. Enquanto isso, os espíritas vão divergir, um vai achar que é espiritismo do lado de cá, o outro vai achar que é espiritismo do lado de lá, porque assim é a história da humanidade, desde que o mundo é mundo. As pessoas se sentem insatisfeitas com aquele conceito. Não, eu estou engessado neste conceito. Eu vou criar um conceito novo. Tá bom, meu irmão, crie um conceito novo, vá com Deus e seja feliz. Lá na frente a gente volta e se encontra novamente e não vai discutir nem vai brigar por causa disso. Porque assim são os movimentos de evolução da humanidade. Né? Então, a doutrina espírita, graças ao bom Deus, nos dá essa ampliação de percepção do universo e da evolução da raça humana. Essa é que é a grande questão. Então, jamais você vai ver um espírita que conhece a doutrina espírita discutindo religião. Não vai. Você não vai ver um espírita que conhece a doutrina espírita discutindo partidos dentro do espiritismo.
porque não conhece o espiritismo. Você pode estar discutindo coisas da matéria, mas se o espiritismo cuida das coisas do espírito, por que eu vou estar discutindo as coisas da matéria? Eu estou retroagindo. Se eu estou avançando para cuidar das coisas do espírito, o que é o mundo de regeneração? O que é o conceito do mundo de regeneração? É um mundo onde preponderam a influência das coisas espirituais em detrimento das coisas materiais. Por que, se eu estou nessa evolução, eu estou trazendo para essa agenda uma discussão de coisas materiais? Eu estou na contramão. Se eu estou discutindo as coisas do espírito, eu não vou trazer de volta uma agenda das coisas da matéria, porque senão eu estou retroagindo. Agora, se as coisas da matéria servirão para almas que ainda estão na discussão da agenda da matéria, é válido? É válido. Você vai ser feliz com isso? Seja feliz com isso. Vamos para frente. É aquela história daquele filme, não fica ninguém para trás. Então, se para socorrer quem ficou para trás, a gente precisa trazer uma agenda que fale a língua da matéria, a gente traz a agenda que fala a língua da matéria. Mas a gente não pode excluir quem está falando a língua do espírito. Essa percepção e esse entendimento é que a gente tem que compreender, porque estamos todos evoluindo. Agora, existem graus de evolução diferentes nessa viagem. Nessa embarcação, existem pessoas que entendem de um jeito, existem pessoas que entendem de outro, e a gente não vai excluir ninguém. A gente vai caminhar juntos, né? E nesse contexto tudinho era para dizer que Jesus dominava todas as leis, né? Então, o texto evangélico desse homem da mão mirrada dizia também. E aconteceu também em outro sábado, está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 11. O texto evangélico é esse. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem do que o acusar. Aquela velha história de que Deus descansou no sétimo dia, e que o sétimo dia era um sábado, e que Jesus não podia curar no dia do sábado. Então os fariseus estavam na igreja assim, de braços cruzados, esperando ele fazer alguma coisa para dizer, flagrante, leva para a delegacia, né? Então, mas eles, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse uma coisa, vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer o mal? Jesus já vai deixando todo mundo em xeque, né? É proibido fazer o bem, é lícito fazer o bem ou o mal no dia de sábado, salvar a vida ou matar. E olhando para todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Por quê? Eles não se importavam se Jesus tinha curado o homem, se percou porque Jesus infringiu a lei da época, que era não fazer nada no dia de sábado, que era um dia para orar, para jejuar. Então, esse era o ponto também que Jesus aponta aqui. Interpretando o texto evangélico, que aconteceu também que em outro sábado entrou na sinagoga, estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. Os estudiosos do evangelho ainda hoje analisam os relatos da cura realizada por Jesus, procurando ter uma resposta racional para algumas questões, quais sejam. Como operava Jesus? Ainda hoje a gente questiona isso. Como é que ele fazia isso? Como operava Jesus? Como os fatos se desenvolviam? Qual a metodologia utilizada e como eram trabalhadas e explicadas as técnicas terapêuticas? Até hoje a gente ainda vê muitas discussões a respeito de como se dava essas curas, né? E a gente vê que a ciência resolveu a questão dos milagres, que decorrem mais particularmente do elemento material, explicando-os, quer lhe demonstrando a impossibilidade em face das leis que regem a matéria. Mas os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, não podendo ser explicados unicamente por meio das leis da natureza, escapam às investigações da ciência. É por isto que eles, mais do que os outros, apresentam os caracteres aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar
a explicação dos milagres dessa categoria. Então, a gente vai ver aqui que a operação do milagre de Jesus restituir o movimento e a recuperação de uma mão mirrada não é um milagre, é um conhecimento de uma lei material fluídica que o rei, que já começa a dominar, que outras filosofias de Seixinoe, o passe magnético, começam a operar. Agora, se você hoje perguntar, ô Natália, você sabe que funciona, mas ainda é Chicó, ainda é um pouco de Chicó, eu não sei como é que foi, só sei que foi assim, porque a ciência ainda não consegue comprovar plenamente esses 7 corpos espirituais que você tem. Não é? Porque, na verdade, quando a gente chega e vai estudar para o Enem, que é a mais perto que tem é Maria, né? A mais perto de ter passado por Enem aqui foi Maria. Maria tinha lá, quando estudava para o Enem, uma tabela periódica. Quando eu estudei a tabela periódica, Maria, em 1981, 80, 81, a quantidade de elementos que tinha na tabela periódica era menor do que a quantidade de elementos que tem na tabela periódica de hoje. Quando eu fui ver a tabela periódica do meu filho, que tem 24 anos, eu já tomei um susto. Eu dizia, mas rapaz, é dizer que os metais era Lina Casou, Rebeca Cussou da França. Eu tinha decoradinho isso aí. Lina era lítio, sódio, potássio, césio, Cussou na França. Frâncio eram os elementos alcalinos, aí os alcalinos terrosos, aí os 7 poloneses, oxigênio, selênio, telúrio. Aí a gente decorava a tabela periódica, né? Porque naquela época a gente estudava essas coisas. Mas a questão que eu estou colocando é o seguinte, é que a ciência humana, quando coloca os pés na Terra, ela descobre os elementos, os átomos, os elétrons, as camadas, o núcleo, a quantidade de elementos, 2, 8, 16, aí começa a quantidade de elétrons que giram em torno do núcleo. Lei de Boyle e Mariotti são cientistas que reencarnam na Terra para poder explicar determinados fenômenos químicos. Newton, físicos, matemáticos, Pascal, são matemáticos, são físicos, são químicos, que são espíritos elevados que reencarnam na Terra para explicar a ciência da Terra naquele momento. Só que a gente não tem ainda a tabela periódica do mundo espiritual. Nós não temos a tabela periódica do mundo espiritual. Eu tenho desconfiança que é mais ou menos a mesma. Agora, a diferença é que o estado fluídico do elemento do mundo espiritual é diferente do estado fluídico do mundo material. Então, porque a gente vê nos livros de André Luiz o Bosque das Águas, o Parque das Águas. Ou seja, a água a gente descobre que é um elemento que alimenta os espíritos. Mas a água, ontem mesmo, na reunião mediúnica, um espírito que estava há séculos em determinadas furnas disse que nunca mais tinha bebido água, que ele só bebia lama. E estava bebendo água muito pura. Ele estava bebendo água e ele era um espírito. Aí eu pergunto, a água que ele está bebendo é essa que Rita me deu? Já tem um trabalho maravilhoso no mundo espiritual da água. É um grande elemento. É um grande alimento. A água que ele estava bebendo é essa água aqui? Porque essa água aqui é material. Mas provavelmente a composição dessa água aqui, que é H2O, e um pouquinho de cloro, né? Um pouquinho de outras coisas aqui, mas a composição do H2O no mundo espiritual provavelmente é a mesma, mas a densidade é fluídica. É de uma outra natureza esse elemento. Eu estou dando uma percepção do que eu estou dizendo aqui, né? Então, são realidades que a gente começa a descobrir que existem outros planos. Do jeito que Natália vem nos revelar que nós temos 7 corpos, a gente estudando a doutrina espírita, a gente vai ver que o planeta tem 7 camadas, as mais internas, as mais superiores, aí lá vem o número 7. Então, são as camadas que a gente também tem, que Dante, no seu Inferno de Dante, teve as suas visões, quiçá do inferno, o inferno de Dante, que são as regiões purgatoriais que a gente estudava ontem no livro André Luiz, o Umbral, explicando o que são aquelas visões. Então, esses conceitos, eles se aproximam
E a gente vai descobrindo que não tem miraculoso, que não há nada a ser descoberto, senão a revelação das leis naturais. É por aí. Então, a ciência resolve as questões materiais, porque a ciência se assenta na matéria, evolui com a matéria, mas as questões espirituais ainda estão a serem descobertas. Por exemplo, quando a medicina descobrir as propriedades 14, 15, 16 propriedades do perispírito, a ciência vai dar um grande salto e vai descobrir. E está descobrindo, porque estão vindo de lá para cá. Não é a religião que está levando o conhecimento para a ciência. É a ciência que está se aproximando do conceito das religiões, das leis naturais que o Espiritismo revela. Então, a gente não adianta ter uma discussão disso, não, o Espiritismo, todo mundo vai ser espírita. Não vai ser. Não vai ser. Agora, todo mundo vai falar os mesmos princípios consoladores da doutrina espírita. Não há morte, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade do espírito. Isso vai ser tão básico que um menino vai nascer e falar: ei, papai, tu não sabia disso, não, era? O menino vai nascer dizendo isso, porque é muito mais fácil. Para mim, ter sido criança na década de 70, era muito mais difícil falar de espírito. Hoje em dia, pega-se uma criança para falar de espírito, é a coisa mais besteira. Espírito é espírito, bobagem. Porque já vem com chip, né? De fábrica. Diga aí, minha irmã. É. E só pararam de escrever porque a ciência não tinha condições de entender. Naquela época, né? Essa questão de que a doutrina espírita, a ciência religião, na Europa e nos Estados Unidos, o pessoal, ele trabalha, existe médico, mas não é médico. Eles trabalham muito a ciência. Sim. Sim. Nós aqui já incorporamos, lógico, a parte da Bíblia de Jesus. Isso. Eu acredito que é nesse avanço, nesse conhecimento, que as coisas começam a evoluir, é onde todos já sabem que o espírito, nós não vivemos, nós só passamos dimensões. Mas, na verdade, é o seguinte, eu parto de Jesus. Jesus nos revelou a lei de amor. Jesus ele não ensinou ciência, ele não ensinou... Jesus ensinou o amor. Então, Jesus, o amor é a base de tudo. Pelo amor, a gente chega no resto. A gente chega às evidências científicas, a gente chega às evidências filosóficas. Então, o amor é que cobre a multidão de pecados. O que eu quero dizer é que mais que vamos buscar, a chave é o amor. O amor. É a mesma... Somos todos árvores... Somos todos galhos de uma mesma árvore. Sim. E a árvore é o amor, né? Então, esse é que é o movimento. O galho da mesma árvore tem uma coisa que está sendo uma evolução na psicologia, eu acho que até por conta dessa evolução nossa, né? Da humanidade. Estão falando em constelação. Estou achando assim... Constelação familiar, né? Eu acho fascinante essa nova... Né? Você vê aí o avanço... Pronto, então está aqui, ó. Como se há visto... Eles estão fazendo agora na Intermédia. Só que na Intermédia ele colocaram mais nos olhos do mundo, mais, sabe? E ele, inclusive, pediu para que as mulheres, de uma forma, de certa forma, aceitassem de forma qualquer terrorismo. Bom, como se há visto, o fluido universal é o que a gente estava conversando aqui. É o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Tudo sai do fluido universal. Transforma-se, forma o corpo físico. Transforma-se, forma o corpo espiritual. A ciência humana já consegue medir a transformação do fluido universal enquanto matéria, enquanto espírito ainda não.
pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O reiki, o passe, reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é sempre o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Ou seja, um espírito encarnado ou desencarnado é um elemento propulsor que injeta fluido num corpo deteriorado. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem encarnado ou espírito. Isso está lá na Gênesis, capítulo 13, item 31. Está tudo aí, o segredo está aí. Se eu tenho fluido puro e revitalizante, revigorante, eu tenho capacidade de projetar. Se a minha vontade de curar é tamanha, a força com que aquele fluido vai penetrar será muito grande. Se aquele que recebe tem essa capacidade de resolver e de receber, ele atua e recebe da mesma maneira. Quem quiser entender isso que eu estou dizendo aqui, vá ler no YouTube alguém contando a história da pomada do vovô Pedro. Vocês conhecem a história da pomada do vovô Pedro? Procurem lá a história da pomada do vovô Pedro. O que é a pomada do vovô Pedro? É uma pomada fluídica materializada num potezinho com alguns elementos para dar uma substância material. Aquela pomada foi mandada psicograficamente por um espírito que disse que o nome dele era vovô Pedro, mas, na verdade, vovô Pedro é o espírito de Mesmer, que é o fundador, o criador do mesmerismo, que descobriu as forças animais dos corpos humanos, as energias fluídicas, que tudo existe. Então, aquela pomada ela é feita fluidicamente por pessoas em prece, em oração, transmitindo para aquele receptor um condensado de fluido, que quando a pessoa passa, depende da vontade do receptor. Quem ativa os princípios regenerativos da pomada vovô Pedro é quem recebe. Porque se na hora que você está recebendo, você também está ativando por um passe, pela fé, pela vontade de se curar, junta a fome com a vontade de comer. Né? Então, são mecanismos da lei que a gente vai descobrindo. Né? Então, a ciência vai descobrindo, por exemplo, aquele cidadão que tirou uma foto da água ouvindo uma sinfonia, e tirou uma foto da água ouvindo uma música qualquer, um barulho qualquer. Então, as moléculas elas mudam a sua composição fluídica. Assim somos nós, que a gente tem a capacidade de receber e de curar. O homem da mão mirrada era um homem que tinha um corpo físico deteriorado. Jesus, com seu amor, chegou no dia de sábado, contrariando a lei daquela época, dizendo: eu não preciso me furtar de servir em qualquer dia, eu posso servir em qualquer dia, não vamos ao rigorismo do pé da letra. Então, Jesus traz esse ensinamento e Jesus cura o corpo espiritual daquele homem fluidicamente. E como o corpo espiritual daquele homem fluidicamente está ligado ao corpo físico, ele operou naquela hora uma transformação, substituindo aquela região fisiológica da mão mirrada por moléculas novas que devolveram a sua vitalidade. Então, não houve milagre, o que houve foi a aplicação de uma lei. Aos olhos da ciência e dos homens daquela época, era milagre. Aos olhos de Jesus, não era milagre. Aí se pergunta, por que eu não faço isso hoje, nos dias atuais? Porque eu não tenho a capacidade fluídica de Jesus. Porque eu não tenho condições de fazer essa cura como Jesus fazia. Porque eu não sou o Espírito de Jesus. Mas eu já consigo perceber que algumas pessoas têm uma mediunidade curativa que conseguem melhorar uma coisinha, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque a gente está evoluindo, estamos todos a caminho. Então, meus irmãos, essa é a passagem do homem da mão mirrada, que a gente entende, interpreta, que não há milagres. O que há é a falta de conhecimento das leis naturais. Tá certo?
Eu vou ficar por aqui, que já são 9h05. Eu tenho que pegar a estrada. Agradeço a vocês a oportunidade, a beleza da gente estar aqui refletindo e discutindo a nossa doutrina.